prática, o Brasil está vivendo um período muito triste, porque nós estamos enfrentando uma grave crise econômica. Na crise econômica, sempre que ela acontece, a burguesia tenta salvar o seu patrimônio, a sua riqueza, e jogar o peso da crise sobre os trabalhadores. A gente está aqui hoje para lutar pelos direitos não só nossos, mas como de toda a classe trabalhadora. Esse acampamento ele tem um sentido simbólico, é mostrar para a sociedade brasileira que há uma resistência democrática organizada ao golpe, é um avanço do estado de exceção no Brasil. Fora Temer! Fora Temer! Para nós fazer uma vigília democrática de acompanhar todo o tempo, sobretudo a partir das 2 horas, o depoimento do presidente Lula. Seja por esse movimento de Iratajazo, seja em 2018, e que a população, nas mais diferentes pesquisas, dá sinais claros de qual é a sua vontade. Querem interromper a vontade da população mais uma vez. A Pernambuco, a solidariedade é integral ao presidente. As pesquisas de opinião que são feitas em termos de avaliação do papel do presidente não representam menos do que 65%, 70%. E as intenções eleitorais, intenções de voto para ele, para presidente, também estão nesse patamar. Não prenderam a nossa alma, não prenderam o nosso direito de ir e vir. E se nós vencemos uma, nós venceremos outra. Não a justiça da Casa Grande de Sérgio Moro, e sim a justiça de Xangô. Em primeiro lugar, a gente busca a união de todas as classes trabalhadoras. Porque o Lula é o nosso principal líder dos trabalhadores. Depois que o Lula assumiu o poder, todos os trabalhadores puderam ter vários direitos, podemos ter muitas coisas nas nossas vidas, tivemos várias aberturas de caminhos em todos os setores sociais. E agora, com esse golpe que está acontecendo, eles querem tirar tudo isso da gente, né? Nossa solidariedade ao presidente Lula, para dizer ao Lula que ele não está só. E eu acho que amanhã vai ser um dia muito importante para ele. Porque assim como houve o depoimento de Brasília, eu acho que o Lula vai ser muito firme. E aí a gente vai ter que perguntar para eles, cadê as provas? Porque até agora não surgiu uma prova contra o presidente Lula. Então eu estou otimista, eu acho que nós vamos fazer um belíssimo movimento e acho que a partir de amanhã a gente deixa o juiz Sérgio Moro e esse pessoal numa situação mais difícil, porque a gente está vivendo um golpe continuado. O que estão fazendo com o Lula nesse processo não tem justificativa. Por que isso? Porque o Lula tem que ser submetido a esse tipo de mediatização, espetacularização que estão submetendo. Desde o início esse processo foi politizado, não fomos nós que politizamos. Se hoje a gente está na praça aqui, é uma reação à politização que veio desde lá. Então eles já tinham o controle do judiciário, já tinham o controle da mídia através da Globo, e com as eleições de 14 controlaram o Congresso, mas faltava o governo federal. Por isso deram o golpe. E agora então nós temos um governo golpista que, em nome da burguesia, tenta jogar todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora. Audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Se tem alguém que quer a verdade sobre mim, sou eu mesmo. Perfeito. Baseado em denúncias de imprensa. Porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, à Globo, ou seja, na verdade, o Ministério Público está prestando contas a esse órgão de imprensa, e eu quero falar. Eu tenho o direito de falar porque não requisitei, porque não recebi, porque não paguei, sabe, um apartamento que dizem que é meu. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe,
querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, para eles saberem como é que se governa. O que tem é vazamento proposital. Tem alguns jornalistas, que eu não vou citar o nome para não valorizá-los, que eles sabem do que vai acontecer um dia antes. Eu poderia citar o Fausto lá do Estadão, eu poderia citar a revista Veja, eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas 3 dias vai acontecer, e meus advogados precisam vir aqui implorar para saber. Há o interesse de vazar, doutor Moro, porque esse julgamento ele tem que ser pela imprensa. Comprometimento da justiça. E o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Das 24 audiências que ocorreram anteriormente, nas quais foram ouvidas 73 testemunhas, e todas elas não só deixaram de confirmar a acusação, mas mostraram a inocência dele. De acordo com o que diz a lei, era o momento do ex-presidente Lula apresentar a sua autodefesa em relação ao objeto da ação. E o objeto da ação, como havia sido previamente delimitado pelo juiz Moro, eram 3 contratos da Petrobras, um triplex do Guarujá e o armazenamento do acervo presidencial. Esses temas foram esclarecidos por ele e ficou ainda mais clara a sua inocência. Nós somos aqueles que sempre ganham com a democracia. Aqui tem uma cerimônia a favor da democracia. Os processos judiciais são julgados pela imprensa, fora de um tribunal regular, sem o direito de defesa, e o que você vê é a condenação prévia. Eu já participei de manifestações com 1 milhão de pessoas. Eu já participei de manifestações com 500 mil pessoas. Eu já participei de manifestações com todo tipo e quantidade de gente que vocês possam imaginar. Mas nenhuma é tão gratificante de saber que vocês confiam em alguém que está sendo massacrado pela acusação. É sempre triste prestar depoimento quando você é inocente. Poder cumprir o que está na Constituição, eu estou à vontade e prestarei quanto depoimento quiser. Eu só espero que um dia os meus acusadores apresentem uma prova. Tem que ter um documento. Eles não apresentaram prova alguma, né, presidente? Direito jurídico de propriedade. Alguém tem que mostrar que eu tenho escritura, que eu paguei, que é meu. Não pode ficar dizendo que eu atendi, que eu conversei, que eu fiz. Tudo isso é conversa fiada. Eu quero que alguém diga que o apartamento é meu. Só isso. Eles precisam impedir que o Lula seja candidato. Então, o papel do Moro, do processo aqui em Curitiba, é tentar impedir que o Lula possa ser candidato. E para isso eles têm que tirar os direitos dele. Isso chama a atenção do Brasil e do mundo para Curitiba, para as pessoas saberem o que de fato está acontecendo aqui. Porque por trás de uma operação, né, que teria tudo para ser boa e teria que ser para combater a corrupção, na realidade está escondendo medidas que retiram o direito das pessoas, que atentam contra o Estado democrático de direito e contra a nossa democracia. Se um dia eu tiver cometido um erro, eu não quero ser julgado apenas pela justiça, eu quero antes ser julgado pelo povo brasileiro.